Pessoal, pronto aí? Vamos sentar, cada um nos seus lugares. Bem? Professor, qual vai ser a matéria da prova do mestrado? A mesma, né? Praticamente teve aula depois. Empirismo. Eu tinha passado umas questões, eu estava explicando. Onde que a gente parou aqui? Não lembrei. Mas muitas aulas. 2 feriados consecutivos, né? Que delícia. Na 9? Qual que é a pergunta? Ética e política segundo Thomas Hobbes. O que é ética? Segundo Thomas Hobbes, o homem O que é ética, pessoal? ética é toda ação que não fere a outras pessoas. Bem-estar É uma das formas de defini-lo. A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, comportamento. Então a ética ela vai refletir dentro da filosofia sobre como nós devemos ou não nos comportar. O que devemos ou não fazer. O que é o bem e o que é o mal. E o bem para o Hobbes é aquilo que desejamos. Mal é aquilo que repudiamos. Aí entra o BO, né? A ética para ele acaba caindo num relativismo. Porque o bem também é aquilo que provoca prazer. Mal é aquilo que provoca dor. Bem é aquilo que preserva a vida. Aí vai entrando um monte de contradições aí, né? Porque nem tudo que dá prazer preserva ou conserva a vida. Por exemplo, os vícios. Os vícios provocam prazer, a gente pode desejá-los, mas eles podem destruir a nossa vida. As drogas lícitas e ilícitas, elas produzem prazer, mas não preservam a vida. Só que o Hobbes não estava muito preocupado com isso não. Até porque ele vai dizer o seguinte: nós somos movidos por essa lógica, por essa ética. E essa ética aqui acabou dando BO, porque essa ética de Hobbes é a ética do estado de natureza. E no estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, nós vivemos numa guerra de todos contra todos. Por quê? Porque o homem é o lobo do... A gente só faz aquilo que a gente quer. E se não houver um Estado para impedir que a gente só faça aquilo que a gente quer, a gente acaba vivendo num caos, numa guerra total. No estado de natureza, o homem vivia em guerra e se destruindo, se matando, se escravizando, roubando uns aos outros. Porque cada um buscava fazer ou atender os seus próprios interesses. Se cada um buscar atender e resolver os seus próprios interesses, a gente vai viver numa situação de caos. Por isso é necessário, para resolver o problema da ética, a política. No estado de natureza, cada um era juiz de si mesmo. Cada um podia fazer justiça com as próprias mãos. E isso dava um BO danado. Aí os indivíduos, num determinado momento, na situação caótica de guerra de todos contra todos, eles falaram: peraí, vamos dar um tempo nisso aqui, senão a gente vai se destruir. Não vai sobrar ninguém para contar a história.
Então vamos nos organizar aqui, fazer um pacto, um contrato e criar o Estado. E aí a gente vai renunciar ao direito de natureza de fazer justiça com as próprias mãos. Vamos renunciar ao direito de fazer justiça com as próprias mãos e vamos entregar esse direito de fazer justiça ao Estado. Então o Estado passa a ter poder absoluto. Então o Hobbes é um defensor do absolutismo. Mas ele é um defensor do absolutismo diferente dos anteriores a ele. Nós temos Jacques Bossuet e Jean Bodin, que são dois teóricos do Estado absolutista, que eles vão defender o poder absoluto do Estado por conta do poder divino. Por que o rei deve ter poder absoluto? Porque Deus assim o quis. Deus o fez rei e deu a ele poder absoluto sobre os seus súditos. Para Hobbes, o poder absoluto do Estado não é um poder divino, mas é um poder fruto de um pacto, de um contrato social entre os indivíduos, para impedir o quê? Que a gente se destrua, se mate. Então o Estado existe para quê? Para garantir o mínimo de paz e segurança. Se você representar uma ameaça para o Estado pode tirar a sua vida. Qual que é o braço do Estado que pode tirar a nossa vida? Polícia, né? As Forças Armadas do Estado, Polícia Civil, Militar, Exército. Quem representar uma ameaça para a sociedade, a polícia pode matar. Quem representar uma ameaça para a sociedade, a polícia pode prender, e aí ele vai ser julgado. A justiça vai, de acordo com a lei, tirar a liberdade desse indivíduo. Se alguém representar uma ameaça para a sociedade, o Estado também pode confiscar os bens, as propriedades do indivíduo. Então o Estado tem poder absoluto sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te tirar a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. Então, essa é a concepção de política. A política, para Hobbes, vem, de alguma forma, resolver o BO da ética, do comportamento. Porque se a gente fazer só o que a gente acha que é o bem para a gente mesmo, isso dá uma treta danada. Professor, então isso é um consenso com o John Locke, que diz que o Estado deve remediar todas as relações humanas. Ele entra em atrito. John Locke, a gente vai ver já já que ele tem uma visão diferente. Em vez do Estado ter um direito sobre a nossa vida, a nossa liberdade, nossos bens, o Estado deve proteger a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. O Estado não tem poder, não deve ter poder sobre a nossa vida. E o Estado não tem poder absoluto. O poder absoluto está nas mãos do povo. Na verdade, do parlamento, dos representantes eleitos pelo povo do Locke. Aí é a diferença. Aqui o Estado tem poder absoluto. Tanto que o povo não pode contestar o Estado. Aqui o povo não é cidadão. Cidadão é quem tem direito. Aqui o povo é súdito. O povo renunciou aos seus direitos e entregou esses direitos na mão do Estado. Para Locke, não. O povo que tem os direitos, se o Estado não atender os 3 direitos naturais básicos, que é a vida, a liberdade e a propriedade, esse Estado pode ser dissolvido e o povo pode colocar outro poder em seu lugar. Então essa é a diferença, né, entre o Hobbes e o Locke. Aqui, o poder absoluto está nas mãos do Estado. Para Locke, o poder absoluto está nas mãos do povo, através dos seus representantes. E aí vai ter a diferença também entre Rousseau, porque para Rousseau não pode ter representante. Para Locke,
O governo é o representante do povo. O povo elege o seu governo. Para Rousseau, ninguém pode representar pessoa alguma. Porque cada um é representante do seu próprio interesse. Então, para o Rousseau, a democracia precisa ser direta, não indireta. Não por meio de representantes. Mas tudo que é de interesse para o povo é o povo que tem que resolver. Enquanto para Locke é o parlamento. O parlamento faz as leis, o parlamento é eleito pelo povo. Então são os três principais contratualistas. Para o Hobbes, o poder absoluto está nas mãos do Estado. Para o Locke e para o Rousseau, está nas mãos do povo. Mas como? Há uma diferença entre Locke e Rousseau. Para Locke, está nas mãos do povo através dos seus representantes. Para Rousseau, nas mãos do povo de forma direta. Tudo que é de interesse do povo é o povo que tem que votar. Todo mundo. E se não tiver consenso, o Rousseau não pode nem ter lei. Toda lei deve ser fruto do consenso. Então, isso aí dá um BO também danado, porque como é que você chega no consenso numa sociedade complexa? Então não vai ter lei. Nós vemos uma sociedade, né, hoje em dia, que tem várias polêmicas aí sobre vários assuntos. Sobre drogas, sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, sobre aborto. Em nenhum desses temas tem consenso. Então, para Rousseau, nenhum desses temas poderia ser objeto de lei. Poderia nem existir lei sobre esses temas. Por quê? Se não tem consenso, não pode ter lei. Cada um faz o que quiser nesse assunto. Por isso que a democracia direta de Rousseau não funciona em sociedades muito complexas, com indivíduos muito diferentes, precisa ser comunidades mais reduzidas. E quanto maior o número de pessoas, mais difícil você atingir um consenso. Então são os três principais contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Próxima questão. Explica a teoria da tábula rasa. Tábula rasa. Segundo John Locke, quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa. O que significa isso? A gente é uma folha em branco. Aqui ele está se opondo ao inatismo. Por quê? Porque não há ideias inatas. Quando a gente não nasce com ideia alguma. Todas as ideias virão da onde? Da experiência sensível. É um empirista. Ou seja, dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Diferencia ideias de sensação de ideias de reflexão que Então, para Locke, não existem ideias inatas. Ou seja, ideias que nós nascemos com elas, porque todas as ideias vêm da experiência sensível. Existem 2 tipos de ideia. As ideias de sensação. Ideias de sensação são as ideias mais simples, que vêm diretamente dos sentidos. Por exemplo, essa cortina é verde. Como é que eu sei que essa cortina é verde? Porque eu estou vendo que ela é verde. É uma ideia de sensação, simples, direta. Ela vem da minha visão. Estou escutando o povo conversando aqui nesse corredor. De onde vem essa ideia? Esses sons que estou ouvindo aí no corredor. Da minha audição. Não estou sentindo cheiro algum nesse momento. Essa ideia de cheiro, ela vem do meu olfato.
Não estou também sentindo gosto algum neste momento, porque não estou comendo ou ingerindo coisa alguma. Isso também é uma ideia de sensação. Não estou, na verdade estou tocando aqui o bolso da minha calça. Estou sentindo jeans aqui. Essa ideia é uma ideia de sensação. Então as ideias de sensação são todas aquelas ideias que vêm de forma direta e simples dos sentidos. Elas são diferentes das ideias de reflexão. As ideias de reflexão, elas também vêm dos sentidos, porque todas as ideias vêm dos sentidos. Mas elas são mais complexas. E vêm dos sentidos de forma indireta. Porque elas nascem a partir da reflexão. Como, por exemplo, a ideia de liberdade. Vocês já viram a liberdade andando por aí? Vocês já trocaram uma ideia com a liberdade? Ouviram ela? Já? O que ela falou para você? Mas vocês já sentiram o cheiro da liberdade? Não. Na outra sala que eu estava falando isso ali, eles falaram que já sentiram. Já sentiram o cheiro da liberdade, o cheiro da cannabis ativa, né, da maconha. Esse é o cheiro da liberdade. 8-8. Segundo 8. Quem é doido? Só que lá. Você sentiu o cheiro da liberdade? Falou sim. Todo dia, 6 horas da tarde, não sei na onde, lá. 6 horas da tarde, ele sai da escola e vai pra praça. 4 horário? 4h20? É a hora que sai da onde? É a hora que sai da onde? Ah, é? Isso vai ser uma mentira. Ali no terminal central. Gente, é sério, pô, vai conhecer como. Não, cada um tem um horário, né? Então vocês estão falando que aqui meio-dia 20, tá? Depois que sai da escola, também um pouco. Nossa, você falou ali da praça. É, na praça. Geralmente é o pessoal é na praça, né? Lá tem o cheiro da liberdade. 6 horas da tarde, não vai pra praça fumar um. O sabor da liberdade. Você sentiu o sabor da liberdade? Cerveja? Brisadeiro, brisadeiro, né? Nossa Senhora. Brisadeiro, é verdade, né, Delícia, nossa, melhor. Eu lembro quando eu comi um brisadeiro. Brownie, é brownie também, né? Eu fiz esses dias a brownie. O Wellington fez. Não é também de brownie de maconha? Vocês já tocaram a liberdade? Ai, pra você, a liberdade. Então a liberdade é uma ideia mais complexa da reflexão, ela é indireta. Tem algumas pessoas que têm a sensação de liberdade. Por exemplo, fumando as pessoas dizem que têm a sensação de liberdade. Ou quando voam de asa delta, salta de paraquedas, as pessoas que fazem isso dizem que tiveram a sensação de liberdade. Mas não é algo concreto, como as outras ideias de sensação. Ela é um pouco mais complexa, sofisticada e indireta. Você pode ter alguma experiência de liberdade, mas aquilo que você está experimentando diretamente não é liberdade. A maconha, por exemplo, a galera está dizendo aí que é um sinônimo, um sinal, um símbolo de liberdade. Isso para alguns, para outras pessoas é um símbolo de escravidão. Então essa ideia, portanto, ela é relativa. E para alguns pode ser considerado a maconha, por exemplo, uma escravidão porque se torna um vício. E todo vício ele escraviza aquele que possui, aquele que sob ele, né, está. Para outros, por exemplo, pular de paraquedas ou voar de asa delta não é liberdade coisa alguma, porque a pessoa tem fobia de altura.
Quem tem fobia de altura, aquilo ali na verdade é um desespero, é uma sensação de morte. Ele tem a sensação de que vai morrer. Tem a sensação, tô livre, basta voar. Tchau, Melinha. Tchau. Tá, vai? Aí tem outros que vão dizer que a sensação de liberdade é poder fazer isso no meio da aula. Oi? Essa é a verdadeira liberdade, né? Poder sair, ir e vir. Se não quiser nem entender. O shopping tá tirando os direitos de... Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo? Então Locke vai defender o liberalismo, que é o oposto do absolutismo. O liberalismo começa defendendo as liberdades. Quais são as liberdades que o liberalismo defende? Primeira e principal de todas, liberdade de expressão. Poder falar o que quiser e entender. É uma liberdade que não existe no absolutismo. No absolutismo, você falar algo que contraria o rei, você pode ser morto, preso, perder os seus bens. Então não tem liberdade de expressão no absolutismo. Outra liberdade de religião. No absolutismo não tinha liberdade de religião. Você tinha que seguir a religião do rei. Tinha a religião oficial do Estado. Na Inglaterra, por exemplo, qual que era a religião oficial? Anglicana. Anglicana. Não. Não. A anglicana foi da reforma protestante. Henrique VIII separou da igreja católica e aí ele passou a perseguir católicos e outros protestantes que não anglicanos. Por exemplo, Thomas More, o filósofo, escreveu uma obra chamada Utopia, que seria uma ilha perfeita, socialista lá. Nessa ilha Utopia, esse lugar que não existe, mas que Thomas More idealizou, era uma espécie de socialismo, uma das primeiras ideias próximas lá, que hoje se entende por socialismo. Porque lá tudo que eles produziam, eles dividiam de forma igualitária. Não havia desigualdade, não havia roubo, não havia crime. Porque, segundo Thomas More, numa sociedade onde todos são iguais, e têm acesso a todas as coisas, ninguém precisa roubar ninguém, nem matar, nem escravizar, porque tudo é dividido de forma igualitária. O Thomas More era católico, na Inglaterra, e por conta disso ele foi perseguido e morto, foi decapitado. Os puritanos foram perseguidos na Inglaterra e fugiram para a América do Norte, formando as 13 colônias, dando origem aos Estados Unidos. Então, os países onde havia catolicismo como religião oficial, os protestantes eram perseguidos. Nos países onde tinha uma religião oficial, protestante, católicos e outros protestantes eram perseguidos. Porque eram estados absolutistas que tinham uma religião oficial. E quem não fosse aquela religião era perseguido e morto. Outra liberdade, a liberdade econômica. Não havia liberdade econômica no absolutismo. No absolutismo você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Vamos pegar o exemplo do Brasil, sobre o domínio de Portugal absolutista. Existia com o Brasil o famoso Pacto Colonial. O que foi o Pacto Colonial? O exclusivismo comercial, né? O Brasil, a colônia brasileira, ou a colônia portuguesa aqui no Brasil, ela só poderia comercializar com Portugal. Tudo que a gente produzia aqui, a gente tinha que vender para Portugal, no preço que Portugal queria
pagar. Se tivesse alguém querendo pagar mais caro, para o lucro ser mais alto, não podia vender, tinha que vender para Portugal, no preço que Portugal podia pagar. Na hora de comprar produtos da Europa, só poderia comprar de Portugal. Mesmo que o produto fosse pior e mais caro. Se tivesse um produto melhor e mais barato de outro país, o Brasil não podia comprar. Porque não havia liberdade econômica no absolutismo. E por último, a liberdade política. O que é a liberdade política? Você escolher os seus próprios governantes. No absolutismo, o poder ele era geralmente hereditário, transmitido de pai para filho. O povo não tinha direito algum de escolher os seus governantes. Então, o John Locke defendia o liberalismo, as liberdades de expressão, religião, econômica, política. E no liberalismo de John Locke existem 3 direitos naturais. Quais são eles? Vida, liberdade e propriedade. A função do Estado é garantir esses 3 direitos. Se o Estado não está protegendo esses 3 direitos, o povo pode destituir esse Estado. Então, com isso aqui, o Locke defendia o parlamentarismo. Era contra o poder absoluto nas mãos dos reis. Porque no absolutismo o rei estava acima da lei. Então, ele foi a favor da Revolução Gloriosa que acontece na Inglaterra. Com a Bill of Rights, que estipula que agora todos são iguais perante a lei. Não existe mais ninguém acima da lei. Até o rei tem que submeter à lei. E aqui, no parlamentarismo, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. O parlamento é eleito pelo povo. E o parlamento faz as leis. Então essa foi a crítica de Locke a Hobbes, ao absolutismo. Para ele, o poder absoluto não tem que estar nas mãos do Estado, mas nas mãos do povo. Porque é o povo que elege o parlamento. Professor, o conceito de liberalismo se manteve ao longo dos anos, mas quem defende ele se alterou ao longo dos tempos, né? Sim, porque tem vários teóricos que pensam o liberalismo de forma diferente. Aqui nós estamos vendo o Locke. Depois a gente vai ver o Adam Smith. O Adam Smith vai focar mais no liberalismo econômico. O Locke não é totalmente contrário, por exemplo, à intervenção do Estado na economia. Já o Adam Smith vai ser um pouco mais a favor da liberdade econômica e da não intervenção do Estado na economia. Vai ter outros que vão defender intervenção nenhuma. Aí já descamba para libertarianismo. Né? Então, tem as gradações. Vai depender do teórico. Tem uns que defendem liberais, que defendem mais ou menos intervenção no Estado. Seja na economia, seja na vida das pessoas. Como, por exemplo, na liberdade de expressão. Para alguns, a liberdade de expressão deve ser irrestrita. Você pode falar o que quiser e bem entender. Para outros, não. A liberdade de expressão tem limites. A partir do momento que eu me expresso para poder agredir o outro, ou para poder prejudicar o outro, aí eu tenho problema. Eu, por exemplo, já sofri por conta de liberdade de expressão. Eu fui processado por coisas que eu falei, por coisas que eu postei. Eu tomei 2 processos. E por conta disso. Porque foi considerado uma agressão. Não xinguei o caboclo na internet, ele me processou. E aí é o crime contra a honra. Você xingou alguém, né? Isso, eu xinguei um sujeito. Processado por cada pessoa que eu xingasse na internet. Se você xingar e falar o nome da pessoa, né? Ah, não. Aí eu não faço.
Só xingar não é problema. Agora se você... porque são os chamados crimes contra a honra. É injúria, calúnia e difamação. Injúria é você xingar. Calúnia é você mentir sobre alguém. Também dá processo. E aí esse pra mim talvez seria o pior de todos e o único que deveria ser, de fato, crime. Né? Porque xingar é civilizador. A partir do momento que o homem passou a xingar, ele parou de agredir. Então a civilização nasce com o xingamento. Antes de xingar, o que eles faziam? Ele matava o outro. A partir do momento que ele xinga, ele não mata mais. Ele descarrega a raiva no xingamento. É libertador o xingamento. É muito melhor do que, sei lá, dar um soco na cara, que era a vontade que eu estava de fazer. Ô professor, e nessa sociedade descrita pelo Rousseau de que não existiam representantes, como haveria justiça assim? Quem puniria quem quebrasse essas leis que seriam definidas pelo povo mesmo? Então, é bem complexo essa relação, né? Porque não teria essa ideia de representantes. Mas e na hora da justiça? Quem iria julgar? Seria o povo? Seria um tribunal e todo o povo teria que decidir? Por isso que essa sociedade deveria funcionar só em comunidade mais restrita. Porque você infringiu uma regra que é consenso. Então só de infringir, aí já tem a punição. Porque a pessoa consentiu naquilo. A própria sociedade irá puni-lo de acordo com a punição prevista. Porque a lei já está referendada, não vai ter nem juiz, vamos dizer assim. Vai ter para saber se ele fez ou não. Se ele infringiu ou não, aí precisa de um juiz. Mas mesmo assim, esse juiz será o povo. Teoricamente, né? Na teoria. Mas para funcionar isso é complicado. Isso existia na Grécia, né? Na Grécia foi assim, Sócrates foi condenado assim. Mas só que cidadão na Grécia era quem? Era nem 5% da população. Era só homem, maior de 20 anos de idade, nascido em Atenas. Mulher não tinha acesso, estrangeiro, escravo, menores de 20 anos. Então era uma parcela reduzidíssima da população que votava. Votava o tipo de pena também. Ele era julgado por essa assembleia, que eram cidadãos. E depois de condenado, eles decidiam a pena. Tinha a condenação por ostracismo, a pessoa tinha que sair de cidade, não podia voltar mais. Ou a condenação como de Sócrates de tomar a cicuta, que é o veneno. Ali é uma espécie de democracia direta. E é o que o Rousseau mais ou menos defende. Então é o povo que tem que decidir tudo certo. Qualquer coisa é o povo. Mas há complexidade, porque não pode ter a pena se não for consenso. Se tiver o júri lá e o júri ficar dividido, aí como é que vai ser a pena? É meio que um idealismo também, né? Então nessa época não existiam representantes na Grécia. Oi? Nessa época do Sócrates não existiam representantes na Grécia. Tudo que era de interesse do povo era decidido por aqueles que eram considerados cidadãos. Aí tinha os conselhos, eles também elegiam a galera, o conselho lá, né, os cidadãos, quem era considerado cidadão, poderia eleger um conselho, lá que era de 500, geralmente, Bulé, se eu não me engano o nome desse conselho. Mas era eleito pelos cidadãos. Eles elegiam um conselho. E lá não era tão consensual como que é o Rousseau, né? Do século XVIII. Então há essas diferenças também. Porque ali era a maioria simples na Grécia. Todo mundo participava, mas não tinha, como é que pode dizer, a exigência de ser um consenso. O Rousseau é fundamental o consenso. O consenso é o que ele chama de vontade geral. O que é a vontade geral para ele? Os interesses que nós temos em comum. Se algo não é fundamentado em interesse em comum, essa coisa não pode ser legislada, ou não pode ser decidida, não pode ter uma decisão política sobre ela. Tem que ser interesse comum. Se não for interesse comum, já está, ou já perdeu a sua validade, a sua legitimidade.
Não é legítimo esse tipo de decisão se não for fruto do consenso, do interesse comum. Então, a liberdade de expressão, de religião também, né? Hoje em dia tem até liberdade de ser ateu, até satanista. Intelectual? Não, aí entra na liberdade de expressão, né? Tinha livros que eram queimados. A Igreja Católica estabeleceu o Index, que era o índice de livros proibidos, depois da a contra-reforma católica, né? Teve a reforma protestante, com Lutero e Calvino. A Igreja Católica reagiu fazendo a contra-reforma. Na contra-reforma ela cria o Index, que é o índice de livros proibidos. Outra coisa que a igreja faz, a partir daí, é criar os seminários, onde enviariam aqueles que postulavam ser padres, porque até então, para você ser religioso, era muito mais um cargo político do que religioso, não tinha nem muita formação. Tinha gente que chegava a papa, que tinha várias esposas, que faziam orgias, né, que dependia do seu poder econômico, você comprar os cargos eclesiásticos, porque a igreja era a instituição mais poderosa daquela época. Então, tem essas questões aí, nesse contexto. Livros como o Alcorão do Islã foram proibidos pela Igreja Católica nessa época. O Corão não sei se chegou a entrar no Index, né? Porque não era um conflito ali naquele momento com o Islã. O conflito era muito maior com a modernidade, né? Os pensadores modernos, Giordano Bruno, né? Chegou até a ser uma fogueira. Os filósofos, o Galileu Galilei, né? O Copérnico, eles pedem para publicar suas obras depois que eles morrem. O Galileu chegou a ser preso. Tinha os que quiser pedir para publicar depois seu punido. Por quê? Se publicasse em vida, poderia ser preso pelo Tribunal da Inquisição. Então tinha essas questões. Os países onde havia absolutismo, onde o rei ele tinha poder e poderia perseguir pensadores que divergiam da igreja. Próxima questão. Acabou, né? Vai dar tempo não. Ficar por aqui mesmo. Então, só para você que é só empirismo? Só empirismo.